ótimo sábado a todos. Hoje a gente vai mergulhar num texto com quase 400 anos, mas que, olha, parece que foi escrito sobre as nossas ansiedades de ontem. É impressionante, né? A fonte é um trecho do livro Como Deus Converte um Pecador, do escritor inglês John Bunyan. E para quem talvez não conheça, Bunyan não era um teólogo de gabinete, né? Ele era um pregador que passou anos na prisão por causa das suas crenças. Exato. E foi de lá que saiu a obra mais famosa dele, O Peregrino. O texto de hoje vem de uma obra chamada Salvos pela Graça. E a nossa missão aqui é desvendar o que ele descreve como a jornada da conversão. E já vale adiantar que não é uma coisa simples, não é um interruptor que você liga e pronto. De jeito nenhum. Ele descreve como um processo psicológico e espiritual denso, cheio de reviravoltas, de auto-engano e, nossa, de momentos de quebrar o coração. Exatamente, ele mapeia uma verdadeira batalha interna. E o que é fascinante é como ele, sem ter o vocabulário da psicologia moderna, parece que antecipa conceitos que só foram nomeados séculos depois, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Ele fala da resistência à mudança, do perigo da autojustificação, do colapso do ego. É, assim, um mapa da alma que, independentemente da crença de cada um, revela verdades bem desconfortáveis sobre a condição humana. Então o convite é esse. Vamos explorar como esse antigo mapa descreve a dança complexa entre a nossa fragilidade e o que Bunyan chama de a incansável persistência da graça divina. Certo, então? Vamos começar pelo começo? A gente tende a pensar que um despertar espiritual começa com, sei lá, uma aceitação, um momento de clareza, mas Bunyan diz que a primeira reação da alma ao chamado divino é, na verdade, o oposto. É a fuga. É a fuga. Por que começar com essa resistência toda? Porque a primeira coisa que essa convicção, como ele chama, faz é acender uma luz muito, muito forte sobre aquilo que a gente prefere manter no escuro. Bunyan diz que a pessoa odeia a luz porque ela revela as obras dela. É um confronto bem doloroso, imagina. É um confronto com o próprio eu. E a reação instintiva não é abraçar a dor para curar, mas fugir dela. E ele é brutalmente honesto nos exemplos que ele dá para essa fuga. A lista dele é um bar, um bordel, uma casa de jogos, esportes, prazeres, sono, o mundo. É curioso porque, se a gente só troca as palavras, parece uma descrição da nossa era de distrações, né? A rolagem infinita em rede social, maratona série, excesso de trabalho. Perfeito. Qualquer coisa para não ter que sentar em silêncio e encarar os próprios pensamentos. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo, é o que a psicologia hoje chama de evitação experiencial, a tentativa de não sentir o que é desagradável. Bunyan diagnosticou os sintomas séculos antes de a psicologia dar um nome para isso. Ele percebeu que o ser humano prefere a anestesia da distração ao silêncio da autoavaliação. Mas essa fuga tem um limite, né? Ele aponta isso. Tem o limite. A consciência continua ali sussurrando, ou às vezes gritando. E é aí que entra a segunda tática quando correr não funciona mais. Se não dá para fugir, a gente negocia. Exato. A luta sai do campo externo, os esportes, e vai para o campo interno, da barganha. A pessoa começa a adiar. O texto menciona as desculpas clássicas, tipo, ainda sou muito jovem para isso. Ou aquela promessa, né? Depois eu me acerto com Deus quando eu ficar doente. Isso. A famosa procrastinação existencial. O texto até cria um diálogo. Converta-se, Deus diz. Senhor, eu não consigo, diz o pecador. É uma confissão de incapacidade que, no fundo, é uma recusa. Peraí, então a pessoa para de fugir para essas distrações óbvias, ela reconhece que precisa mudar e isso a leva para um lugar ainda mais perigoso. Isso é bem contraintuitivo. É o ponto mais sutil e, para Bunyan, o mais perigoso de todos. É o que ele chama de falsa conversão. Uma conversão baseada na justiça própria. A pessoa pensa, ok, vou resolver isso com as minhas próprias mãos. O famoso eu dou conta. Exatamente. E aí ela começa uma reforma moral impressionante. Abandona os pecados mais óbvios, começa a ir à igreja, a orar, a ler as escrituras, a ser um vizinho exemplar. Aos olhos de todo mundo e principalmente aos seus próprios olhos, ela virou uma pessoa boa. Mas isso não é bom. Isso não é o objetivo de tanta filosofia de autoajuda hoje.
A ideia de que a gente pode se melhorar com disciplina, com esforço, criando bons hábitos. Onde que Bunyan traça a linha entre isso e o que ele chama de fariseu cego? A linha para ele está na fonte do poder. Nessa fase, a pessoa está confiando inteiramente no próprio esforço. A identidade dela vira eu sou boa porque eu faço coisas boas. Ela constrói um pedestal para si mesma com os tijolos das suas virtudes. Entendi. O problema, segundo Bunyan, é que essa estrutura é frágil e está construída sobre a areia do orgulho. Ele usa uma imagem que é devastadora. A pessoa se torna pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Ela trocou os pecados sujos do corpo por um pecado limpo, respeitável. A autossuficiência. E esse, para ele, é o engano supremo. Ok, isso é denso. Então a pessoa está no auge do esforço moral dela, se sentindo justa, correta, e, na visão de Bunyan, ela nunca esteve tão longe da conversão de verdade. O que acontece para quebrar essa ilusão? Porque assim, imagino que ninguém abandona essa posição de conforto por vontade própria. Ninguém mesmo. E é por isso que Bunyan descreve o próximo passo como uma intervenção divina direta e francamente brutal. Ele diz que Deus, para salvar a pessoa desse engano, precisa demolir o pedestal que ela construiu, E como ele faz isso? revelando a ela a nulidade e a imundícia das melhores obras dela. De repente, aquilo que era motivo de orgulho é exposto como insuficiente, manchado por motivações egoístas. Nossa, mas isso soa terrivelmente cruel. Se o objetivo é a graça, por que o caminho precisa passar por uma desmoralização tão completa? Não parece quase um abuso psicológico, onde a pessoa é quebrada para depois ser reconstruída? É uma pergunta crucial. E na lógica de Bunyan, não se trata de crueldade, mas de uma cirurgia radical para remover um câncer. O câncer é a autoconfiança, a crença de que a gente pode se salvar. Ah, entendi. Enquanto essa crença existir, a graça não pode ser recebida pelo que ela é, um presente totalmente merecido. Vai ser sempre vista como um salário ou uma ajudinha para o nosso esforço. Para que a pessoa entenda a graça de verdade, ela precisa primeiro entender a falência total dela. O texto usa metáforas que são poéticas e terríveis para isso. Quais, por exemplo? As boas obras se desfazem como o orvalho da manhã sobre o sol da lei divina, ou são como o joio que, ao ser peneirado, é lançado fora pelo vento. É a experiência do fundo do poço, então. Aquele momento em que todas as nossas estratégias, todo o nosso esforço, tudo falha e a gente é forçado a admitir que não tem o controle. Exatamente. Só que o resultado imediato não é o alívio de pedir ajuda, é pânico. A pessoa que antes se achava no topo da montanha, agora se vê no fundo de um abismo. O texto diz que ela cai em uma espécie de desespero. E o paradoxo é que... O paradoxo é que, quando oferecem a salvação gratuita, ela recusa. Ela diz, eu não posso, eu não ouso. Mas por quê? Depois de tudo isso, por que recusar a única saída? Porque a mesma lógica da autossuficiência que a levou até ali, agora aprisiona. Ela olha para dentro de si mesma, procurando algo, sabe? Um pingo de fé, um sentimento de arrependimento bom o suficiente que a qualifique para receber o presente. E ela não acha nada. Fica paralisada? Fica paralisada, o coração parece duro, a fé é nula, ela fica presa nesse limbo terrível. Sabe que as obras não a salvam, mas também se sente indigna demais para aceitar um resgate gratuito. E na visão do autor, esse esvaziamento total não é um erro no processo, ele é o processo. Essa jornada é uma verdadeira montanha-russa emocional. Da fuga para a autoconfiança e da autoconfiança para o desespero absoluto. Felizmente a história não acaba nesse beco sem saída, né? Como a pessoa sai desse abismo? É nesse ponto de total desamparo, quando a alma finalmente para de lutar, para de tentar se qualificar, que Bunyan descreve a ação da graça de forma mais vívida. Ele diz que Deus se aproxima e põe um selo de perdão na consciência. Não é uma conclusão lógica, é uma experiência. A pessoa para de olhar para si mesma. E olha para fora, para a promessa. E o resultado é uma alegria, um consolo avassalador. Bunyan usa uma imagem belíssima do livro de Jó para descrever isso, dizendo que a alma lava os seus passos na manteiga e da rocha lhe correm ribeiros de azeite. Uau!
É a imagem da abundância, da paz, do alívio que não foi merecido. É o clímax da jornada. Parece o final de um filme, né? O herói passa por todas as provações e finalmente encontra a paz. Mas o que eu acho incrível no texto é que Bunyan não para aí. Ele não coloca os créditos para subirem. A vida real continua. E esse é talvez o traço mais realista e pastoral de toda a análise dele. Imediatamente após descrever esse clímax de alegria, ele aborda o problema seguinte: o esfriamento, a rotina e até mesmo a apostasia, o desvio. Para ser carnal, pode se enredar nos mesmos padrões de antes. A luta não acabou. Na verdade, ela só mudou de natureza. E aí ele pergunta: e o que acontece quando essa alma que foi salva pela graça cai feio? E essa é a questão que assombra muita gente. A graça tem o limite? Existe um erro tão grande que anula o perdão? A resposta de Bunyan é um sonoro não. Ele afirma que a mesma graça que salva é a graça que restaura. Deus não abandona a pessoa. Pelo contrário, ele a busca ativamente. Bunyan usa a imagem poderosa do profeta Ezequiel, onde Deus diz que ele mesmo vai buscar suas ovelhas. A perdida, a desgarrada. E vai cuidar da quebrada e da doente. A iniciativa da restauração, assim como a da salvação, é sempre divina. É por isso que ele usa exemplos tão fortes como Davi, que cometeu adultério e assassinato, e Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Ele quer mostrar que a queda pode ser catastrófica. Exatamente. Mesmo para os heróis da fé. E ainda assim a porta do retorno está aberta. Os exemplos não são para a gente se sentir confortável com o erro, mas para se sentir seguro no perdão. Ele quer mostrar a profundidade, a tenacidade da graça. Tem uma citação que ele usa que é muito forte. Tem. Ele cita uma passagem de Jeremias que é de tirar o fôlego nesse contexto. Deus diz a Israel metaforicamente: ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. É uma declaração de um amor que parece ilógico, que continua buscando mesmo depois da traição mais profunda. Isso cobre as grandes quedas, os desastres morais. Mas e o dia a dia? E as nossas falhas pequenas, constantes, aquelas que a gente mal nota? E aqui Bunyan conecta tudo isso a um quadro maior, trazendo a teologia para a nossa realidade cotidiana. Ele dedica a parte final a falar das fraquezas comuns e dos erros diários. A lista dele é, de novo, brutalmente honesta. O que ele menciona? Ele fala de pensamentos impuros que surgem do nada, dúvidas sobre a existência de Deus ou sobre a verdade das Escrituras, frieza e distração na oração, orgulho que infla depois de qualquer coisinha boa que a gente faz. E ele diz que isso acontece com que frequência? Ele chega a dizer que essas coisas podem acontecer centenas de vezes por dia. Centenas de vezes. Isso amplia a necessidade da graça a um nível quase microscópico. Não é só para os grandes pecados, é para o tecido do nosso pensamento a cada momento. É isso. E a conclusão dele é radical. Cada perdão, para cada uma dessas centenas de falhas diárias, é um novo e distinto ato de graça. A gente não está operando com base num perdão pago no passado que nos dá um passe livre. A gente vive num estado de necessidade contínua, momento a momento, de uma graça que nos sustenta apesar da nossa instabilidade crônica. Isso muda tudo. Muda. Transforma a vida cristã de uma performance a ser mantida em uma dependência a ser vivida. Então, o que tudo isso significa? Se a gente olhar o mapa completo que Bunyan desenhou, passamos pela fuga, pela armadilha do orgulho, caímos no abismo do desespero, fomos resgatados por uma graça que não entendemos, e mesmo depois disso a gente se vê tropeçando e caindo todo dia. Que jornada! Mensagem central que ele martela do início ao fim é a totalidade e a suficiência da graça. O título original da obra diz tudo: salvos pela graça. A graça não é só o portão de entrada, mas o caminho inteiro, o ar que se respira na jornada. Não é um evento único. De jeito nenhum. Ele destrói a ideia de que a conversão é um evento que nos gradua a um estado de autossuficiência espiritual. Pelo contrário, é o início de uma vida de total e constante dependência.
A essência de tudo está naquelas duas palavras que resumem o texto dele: sola gratia, somente pela graça. Banha mapeou essa batalha interna com uma precisão impressionante há quase 400 anos de dentro de uma cela de prisão. E o que me deixa pensando é, independentemente das crenças de cada um, o quanto esse antigo mapa da alma, com sua descrição do auto-engano, seus abismos de desespero e sua busca por um sentido que transcende o eu, ainda reflete com uma clareza desconcertante as lutas internas que todos nós enfrentamos hoje. Esta análise faz parte da nossa série Diálogos de Sábado. Na próxima semana, exploraremos um novo assunto. Deus abençoe todos os ouvintes.